Eu queria ler aqui um texto bem rapidinho com você. Está no livro de Marcos, capítulo 5, verso 25. Marcos 5, 25. Diz assim, vou ler do 25 ao 29, tá bom? Uma certa mulher, que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido de tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia, se tão somente eu tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, principalmente por essa história bíblica, Senhor, por esse milagre. Muito obrigado. E assim pedimos graça na meditação. Eu quero ser útil nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a minha pergunta que eu fiz para mim mesmo, o que ela dizia para ela mesma? O que ela dizia? Que é o que nós vemos aqui. Então, na verdade, meu irmão, não existe muito uma regra. Faz assim que Deus vai fazer assado, faz assim. Não, na verdade, são corações sinceros que se derramam e a gente vai garimpando a história dessas pessoas e nós vamos tirando aqui alimentos e força e visão para que a gente possa viver também milagres na nossa vida. A primeira coisa que eu queria destacar para você aqui nesse texto é a expressão que ela ouvindo falar de Jesus. Na verdade, meu irmão, tem muita gente que ouve falar de Jesus, mas não dá a mínima. Tem gente que ouve falar, veja bem, ela ouviu, ela deu ouvidos, ela levou a sério, ela acreditou e ela não ficou acomodada. Então, veja bem, ela ouviu falar de Jesus, mas não foi só um ouvir, porque tem muita gente que ouve falar de Jesus, tem muita gente que também fala um monte de coisa sobre Jesus, sobre igreja, sobre pastor é ladrão, igreja é comércio, Deus não existe. Os caras ouvem falar, depois cada um fala as suas besteiras, e algumas são terríveis. Ela não, a história bíblica diz que ela ouviu falar de Jesus. Agora, nas entrelinhas, a gente entende que ela ouviu falar, ela deu ouvidos para aquilo que ela ouviu falar, ela levou a sério, ela plantou o que ela ouviu falar dos milagres, do mover, da maneira, da misericórdia, da compaixão, da pessoa de Jesus. Ela ouviu falar, ela deu crédito, ela pôs no coração e ela não ficou só com a história. Ela toma uma iniciativa porque ela focou. Jesus é o que eu preciso e por causa dessa atitude, essa mulher então vai viver o seu milagre. A segunda questão que eu acho muito legal, meu irmão, é que na medida que ela se pôs a buscar, se levantaram os obstáculos. No caso aqui o obstáculo era a multidão. Mas ela se pôs a buscar e aí vieram os obstáculos. Isso é muito natural, meu irmão. Isso é uma coisa assim assustadora. Quando você se põe a buscar a Deus, a gente brinca o seguinte, você levanta Jesus, parece que o inferno se levanta contra você. Mas o que eu acho interessante não é o fato dos obstáculos se levantarem, mas o fato dela não se dar por vencida, quando ela chegou naquele local. O local estava estreito, muita gente, e ela pôs no coração, vou vencer esse obstáculo, eu vou chegar perto de Jesus, eu vou tocar nos seus vestidos, e eu serei curada. Um dos segredos, meu irmão, para que a gente possa viver coisas novas diante do nosso Deus, é a gente não se influenciar com os obstáculos. O que vão falar de mim? Tem muita gente que não aceita Jesus porque já começa a dizer, o que vão dizer a meu respeito?
O que vão falar? Ah, não vou mais beber. O que vão falar? O que vão falar? E as pessoas estão presas àquilo que os outros vão achar. Tem até uma frase, eu não me lembro, uma frase que a gente vive em função dos outros. De gente que não vai fazer nada em nosso favor, de gente que não acrescenta nada, e no entanto a gente vive em função de pessoas. Essa moça, em função de viver desgraças durante tanto tempo, mais de 12 anos, com aquele problema de uma hemorragia, eu imagino que já havia anemia, já estava numa situação, em uma época em que você não tinha, os recursos eram mínimos, a ciência mínima. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela decide enfrentar os obstáculos. O que ela falou entrou no seu coração. E a terceira coisa que eu acho fundamental, e aqui, meu irmão, eu quero terminar, mas eu acho que isso aqui é a cereja do bolo, isso aqui ela dizia no seu coração, ela dizia, é isso que muitas vezes me preocupa, o que a pessoa diz para si mesmo. Eu tenho ensinado o povo a fazer uma declaração para si mesmo, ainda vou viver os melhores anos da minha vida, ainda vou viver o meu milagre, ainda vou viver dias bons. Quer dizer, eu preciso conversar comigo mesmo e estabelecer diante de Deus coisas que podem trazer força, porque tem gente que fica conversando com ela mesma, isso não vai dar certo, não sei, estou cansado, já tentei, não dá. Sabe, tem pessoas que ela mesma já se desanima, porque quando ela tem vontade, ela acredita que Deus pode fazer, mas ela mesma já se desanima. E ela diz para ela mesma, não adianta, quem sou eu? Quem sou eu para alguém me dar atenção? E pronto, a pessoa vive estacionada, sem saber que Deus tem coisas grandes para ela. Porque o texto diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, eu preciso dizer para mim mesmo, vale a pena. Eu preciso dizer para mim mesmo, aquele que prometeu tem poder para cumprir. Eu preciso dizer para mim mesmo, maior é aquele que está sobre a minha vida. Eu preciso dizer para mim mesmo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ela dizia para ela mesma, ela dizia, vai valer a pena, eu vou entrar no meio daquela multidão ali, estou sujeito a ser apedrejado, se alguém descobrir meu problema, mas eu creio, se eu tocar nas vestes dele, eu serei curado. Ela dizia isso para ela mesma, e ela foi e tocou. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, meu irmão, quem disse isso para ela? Da onde ela tirou esse negócio que ela vai tocar em Jesus e vai... Da onde tirou? Não tem sentido, meu irmão, não tem uma certa lógica, ela não leu isso, ela não tem nenhuma história que ela ouviu lá do passado, ela simplesmente ouviu falar de Jesus, e aí, meu irmão, começa um novo tempo na sua vida. Primeiro, ela ouviu falar, ela deu ouvidos, ela levou a sério, ela acreditou, não ficou parada. Segundo, ela vence os obstáculos que se levantaram, que as pessoas nem sabiam que eram obstáculos. As pessoas nem sabiam que estavam atrapalhando um grande projeto. Estava ali, a vida, sabe, às vezes fica atribuindo tudo aos demônios são demônios, são pessoas, todo mundo tem aquela mania de perseguição, parece que todo mundo quer o mal dela, para. Mas se levantam e surgem. O que a gente tem que fazer? Enfrentar, meu irmão. Enfrentar, vamos lá. Deus vai dar graça em nome de Jesus. Mas
o ponto central que eu acho que é mais importante é o que a gente fala para nós mesmos. Não, meu filho não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito. É o que a gente diz para a gente mesmo. Ah, não tem jeito. Ah, já tentei. Ah, não. É o que a gente diz para a gente mesmo. Tem hora, meu irmão, o pastor Cláudio Duarte diz assim que tem pessoas que são tão ruins, que o diabo fica de longe anotando e diz assim, rapaz, gostei dessa, vou ensinar meus demônios lá, porque essa eu não tinha pensado. Tem gente que é tão ruim, que é tão para baixo, que é tão maligna, tão perdida. Meu irmão, o que ela dizia para ela mesma, ela dizia, eu vou tocar nas vestes dele, eu serei curada. Não é talvez, depende, vão ver, não, eu vou fazer isso, eu serei curada. Ela não viu isso em lugar nenhum, não leu em lugar nenhum, não tinha ouvido falar, ela só ouviu falar que Jesus fazia, que Jesus podia, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, de que valia a pena, e essa moça enfrenta. Então, querido, eu queria que você guardasse isso no seu coração. O que você diz para você mesmo é fundamental para você poder viver um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade. Senhor, confirma tudo isso com sinais e prodígios, que a tua bênção esteja sobre cada vida e livra-nos do mal. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Diz aí, olha, alguém escreveu aqui, eu recebo esta palavra, é isso aí. Fala assim, eu recebo. Faça essa declaração, eu recebo, em nome de Jesus. Agora, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você agora a repetir uma oração comigo. E depois eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche teus olhos. E você que quer dizer hoje, Deus, muda a minha história. Repete assim, diga, Senhor Jesus, eu quero uma nova história. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de ti. Eu recebo em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Estende as tuas mãos e abençoa estas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Você que fez esta oração, escreve aí, eu orei. E nós queremos orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom?